Almeida. Muito boa tarde, meus queridos amigos ouvintes de todo o Brasil. Aqui, 1h07. Olha, daqui a pouco nós vamos falar de dois assuntos que é importante para a nação. Que a gente tem que dizer quem esses caras eram, o que eles pediam e que hoje eles estão no poder, estão negando. Fizeram crimes pior. Fizeram os piores crimes. E de um deputado federal que está renunciando praticamente o seu mandato, pediu uma licença, sem remuneração, porque ele sabe que aqui ele não consegue lutar pelo país. E sobre a anistia. Tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu quero o Luciano Lima Tavares, para que o povo já fique sabendo do que nós vamos tratar. Olha, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, ele é um delegado concursado da Polícia Federal, está licenciado da Polícia Federal, e agora vai pedir licença sem remuneração, e ele vai falar por que ele está abdicando do mandato para lutar contra o sistema lá dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, por favor. Paulista, no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros, do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas, apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa, fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil,
bem como filho do presidente mais popular da história recente do país, me facilitava, sim, a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando não só os paulistas, mas todos os brasileiros. Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Dessa maneira, nunca imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa. Mas hoje, vejo com clareza que Deus está me mostrando o caminho. Tenho certeza que o meu eleitor também entende que o meu trabalho, nesse momento, é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Clesão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro e pela primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros, assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Góes, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? Como alguém pode esperar a justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte, feita por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes, sem sorteio ou distribuição? Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Lembram dos artigos do Glenn Greenwald? Esta é a pessoa que está me inserindo criminosamente no processo de golpe de Estado da Disneylândia, também conhecido como golpe de 8 de janeiro. Certamente, não é fácil me afastar temporariamente do cargo de deputado federal. Não é fácil saber que o meu pai pode ser injustamente preso e talvez eu jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvida que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente, assim como aconteceria com Donald Trump, caso não tivesse sido reeleito agora em 2024. Contudo, a vida é feita de decisões e sacrifícios. Se esse é o plano de Deus para a minha vida, entrego-me de corpo e alma, para que eu possa ser um instrumento de sua vontade, para que eu possa ser mais útil na libertação do meu país, para que eu possa parar a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Sim,
eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não se dobrou às pressões do PT, e também pela retidão e compromisso com a legalidade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que no meu lugar será nomeado o deputado federal gaúcho Zuco para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos. Juntos, nós iremos trabalhar na mais sagrada missão que um parlamentar pode ter, que é a de resgatar liberdades perdidas para o nosso Brasil. Que o mundo livre possa nos ajudar a manter viva essa nobre causa. Deus abençoe o Brasil e me dê os meios para cumprir a minha missão. Conto com o apoio de todos vocês, que assim como eu, travam essa honrada batalha pela liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Bom, 13 horas e 19 minutos, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, abdicou do mandato a brigar pelos brasileiros lá nos Estados Unidos. Dê a sua opinião. Daqui a pouco, você sabia que o Lula recebe 10 mil reais de anistia? Você sabia que ele foi para a rua pedir anistia na época do governo Figueiredo? Ele, Dilma. Você sabia qual é o crime da Dilma que ela cometeu? Roubou, segundo as notícias e a punição que ela pegou, a arma das Forças Armadas para sequestrar. Bota aí, Luciano. Para sequestrar. É verdade. Essa parte eu vou botar na segunda parte. Para você entender. Eles foram anistiados. E por eles serem anistiados, o presidente Lula, que hoje é contra a anistia de uma mulher que pintou uma estátua de batom, ele recebe 10 mil dessa anistia o resto da vida. E a ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, tudo isso na íntegra você vai ficar sabendo. Você não sabia, né? Luciano Lima Tavares, me dê seu boa tarde, por favor. Depois da Alexandre Garcia, a gente vai retomar aqui o programa. 1h20, aqui no Audiência Popular. Programa que está simplesmente na boca de todo mundo. Boa tarde, Alexandre. Luciano Lima Tavares. Boa tarde, meu amigo Paulo Roberto, e boa tarde aos ouvintes do programa Audiência Popular. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Números 23, 19 é uma poderosa declaração sobre a natureza imutável e fiel de Deus. Em um mundo onde a incerteza e a inconstância são a norma, este versículo oferece um alicerce sólido para a nossa fé. Ele nos lembra que Deus não é como nós, seres humanos, sujeitos a falhas, enganos e mudanças de humor. A primeira parte do versículo afirma que Deus não é homem para mentir. Isso significa que a verdade é inerente ao caráter de Deus. Ele não pode negar a si mesmo e, portanto, não pode proferir falsidade. Suas palavras são sempre verdadeiras e confiáveis. Podemos nos apegar a elas com total confiança, sabendo que Ele nunca nos enganará. A segunda parte do versículo diz que Deus não é ser humano para mudar de ideia.
Ao contrário de nós, que muitas vezes mudamos de opinião com base em novas informações ou emoções, Deus é consistente em seus propósitos e planos. Sua sabedoria é perfeita e seu conhecimento é completo, de modo que ele não precisa revisar suas decisões. Meditem nisso com carinho. É com você, Paulo Roberto. Muito bem, Luciano Lima Tavares. Olha, antes do Alexandre Garcia, por gentileza, para a gente entender o que esse povo hoje é contra a anistia, bababá, esse simpático presidente que aí está no poder foi anistiado e recebe 10 mil da nação. O resto da vida, ele foi anistiado pelo que ele fez lá no passado. A Dilma foi anistiada, ainda recebe dinheiro da nação. Hoje eles são contra, eles fizeram coisa errada, viu? Por favor, coloca aí, por favor, o que eles fizeram e depois foram anistiados. Foram para a rua pedir anistia. Essa imagem aí pode causar um susto a você, mas é de Lula nas ruas, na campanha pela anistia, inclusive a anistia dele, no qual ele foi agraciado em agosto de 79 pelo general Figueiredo, então presidente. Detalhe interessante é que Lula recebe todo mês como anistiado mais de 10 mil reais. Não só ele, como a ex-presidente Dilma Rousseff, que era uma guerrilheira, participou de mais de 3 grupos revolucionários armados, roubou arma de quartel, sequestrou pessoas, inclusive o embaixador americano Charles Elbrick, que ela, junto com o MR8 que participava Gabeira, inclusive foi quem alugou a casa que serviu de cativeiro para o embaixador. Sabe quantos anos de cadeia Dilma Rousseff pega? 6 anos e 1 mês. Quem melou lá de batom a estátua do Supremo Tribunal Federal, dos Todos Poderosos, 17 anos. Faz essa correlação aí, vê como as coisas evoluíram, né? Um detalhe também bem interessante. Houve uma troca de presos daquela época pela liberdade do embaixador Charles Elbrick, um embaixador americano. Sabe quem é libertado? José Disseu, um personagem. Um detalhe, José Disseu, então, depois de libertado, na troca, vai para Cuba, faz curso de guerrilha armada, volta clandestinamente para o Brasil com o nome de Carlos Henrique Gouveia de Mello. Pois é, vira um comerciante, empresário, casa e nem a mulher dele, ele diz quem ele é. Tem filhos com ela, até o Zeca Disseu. Mas ele só diz a ela depois. Dá para ver a periculosidade desse pessoal. Ele pede também a de José Genuíno, que foi inclusive presidente do PT. José Genuíno participava também de luta armada na guerrilha do Araguaia. Pois é, minha gente. E todo esse pessoal, todo mês cai na conta corrente dele um dinheirinho por eles serem anistiados. E agora, esse pessoal vai a público dizer que é contra a anistia de pessoas que participaram do 8 de janeiro, uma coisa muito bem elaborada por eles mesmos. Lula, no ato falho, na entrevista, diz que não sabe como é que não houve resistência ali. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada. Ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. Alguém abriu para eles entrarem antes, alguém quebrou antes deles entrarem. Pergunta a G. Dias, Lula. Lula, pergunta a G. Dias. G. Dias e outro que você nomeou aí para outros cargos, deve saber. Pois é, Lula, mas eu queria agora terminar falando de você. Você não tem vergonha disso, não? Você não acha que é criminoso isso que você está fazendo, não? Porque se você não luta pelo menos pela democracia, você não luta por uma coisa que você não defende. Lutar não, porque você não luta mais por muita coisa, né? Você não defende, pelo menos aquilo que você foi beneficiado, que você se beneficia todo mês. Você não está jogando o pouco que lhe resta de sua triste fim político na lata do lixo, não? Lula, deixa eu dar um conselho. Abraça essa causa. Liberta essas pessoas. Anistia para elas. É o mínimo que você pode fazer para não terminar sua vida como o maior hipócrita da política brasileira. Só lembrando que esse pessoal aí que lutou com arma, né, sequestrou, foi anistiado, recebe da nossa nação, todo mês até morrer, mais de 10 mil reais. É muita hipocrisia, né? Alexandre Garcia, por favor, boa tarde em nome da Legislar, 1h26, aqui no Audiência Popular. Eu quero a sua opinião, hein? Aqui o povo opina.
Boa tarde, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia. Oferecimento Legislar Administradora de Imóveis, a única que garante e antecipa os seus aluguéis. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre os ministros do Supremo que estão fazendo pressão para que seja alterado o marco civil da internet, que foi tão discutido no Congresso, chegou-se a uma lei ideal há 8, 10 anos, né? E que foi sancionada pela presidente Dilma, e hoje eles não gostam da rede social. Por que esse medo da opinião do povo? Não é mais a opinião pública de canais exclusivos que douravam as notícias, alteravam as notícias e apresentavam para a gente. Não, agora é a voz de todo mundo. A voz do povo é a democracia. Eles parecem que estão com medo das opiniões e das valiosíssimas críticas, que é o que de mais valioso a gente tem dos outros. É a crítica que nos ajuda a encontrar os caminhos certos. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. De Brasília, Alexandre Garcia. Oferecimento Legislar Administradora de Imóveis, a única que garante e antecipa os seus aluguéis. Há 35 anos no mercado, a Legislar Administradora de Imóveis se consolidou como a maior imobiliária de Sergipe, oferecendo segurança, confiança e inovação no setor imobiliário. Nosso departamento jurídico está sempre à disposição, garantindo a tranquilidade e a segurança legal em todas as negociações. A vistoria minuciosa assegura que cada detalhe dos imóveis seja rigorosamente